O tema então dessa série de mensagens, do poço ao palácio. É interessante que na trajetória de José, muitas vezes ele é lançado no fundo do poço, mas ele é tirado todas as vezes de lá. E cada vez que José é tirado do poço, ele é colocado num outro posto mais elevado que o anterior. E o tema então que vamos hoje apresentar é esse capítulo da história de José, em que ele é tirado do fundo do poço, quando seus irmãos o lançam, e agora Deus o tira do fundo do poço e põe agora na casa do alto oficial do Egito, chamado Potifar, um homem ainda mais poderoso do que o seu pai Jacó. Ele é lançado e vem da casa do pai, um homem rico, nobre, vai para o fundo do poço quando pensava que ia morrer. Agora Deus o tira e coloca agora na casa de Potifar, ainda um ponto mais elevado. Então, o texto bíblico, quero convidar que eles trouxeram sua Bíblia, abram por gentileza em Gênesis 37, os versículos de 25 a 28 e o versículo 36 também. Gênesis 37, 25 diz assim: Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna, e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. No mesmo capítulo ainda, verso 36. Entrementes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O momento em que José estava no fundo do poço, aparentemente parecia que todos os sonhos estariam destruídos. Eu não sei se você já teve a experiência de lutar muito por um sonho e ter a sensação de que seu sonho não vai ser realizado. Mas você também já deve ter tido a sensação, eu espero, de realizar alguns sonhos. Qual foi o sentimento que você teve quando realizou um sonho que você sonhou há muito tempo? Talvez comprar a casa própria. Ainda não realizei esse sonho, mas eu vou realizar em breve. Não tão breve assim. Ter a graduação, a formação na faculdade, ou o sonho de casar para alguns, ou o sonho de encontrar namorada para outros, né? Não importa qual o sonho, mas quando você realizou o sonho, qual foi a sensação? Você tem algum sonho que você ainda não realizou? Eu acredito que se o sonho que você estiver tendo, se o sonho que eu estiver tendo, for o mesmo sonho do coração de Deus, é só uma questão de tempo, e eles serão realizados. Porque Deus, ele gosta de realizar o sonho dos seus filhos. E quando Deus coloca no nosso coração um sonho, e nós sonhamos esse sonho de Deus, o responsável por realizar os sonhos que Deus coloca no meu coração e no seu coração é Deus. Então o que nós precisamos sempre nos certificar é: o sonho que eu sonho, o sonho que está no seu coração, é só seu ou é um sonho de Deus? Se você sonhar o sonho de Deus, Deus é responsável por realizar os sonhos que Ele coloca no meu e no seu coração. Por isso o sonho de José não poderiam ser enterrados. Vidas dependiam da realização do sonho que Deus havia dado a José. Algumas pessoas podem ser abençoadas e talvez até vidas serem salvas, se Deus realizar o sonho que Ele colocou no seu coração. É por isso que os sonhos de Deus não podem ser enterrados. No verso 25, enquanto os irmãos de José comiam o lanche que ele havia caminhado 97 quilômetros para poder trazer para eles, enquanto eles talvez dessem risadas e contassem histórias,
José estava no poço, sofrendo. Imagino que chorando, talvez gritando. Mas eu louvo a Deus porque antes mesmo de José ter sido lançado no poço, já havia uma solução que estava a caminho. Deus já havia colocado uma caravana de mercadores ismaelitas para passarem naquele dia, naquele local, por aquele poço. Deus jamais é pego de surpresa. Deus tem mais de 1000 maneiras de realizar os sonhos que Ele coloca em nosso coração. Ali estava Deus usando esses homens inconscientemente. Eles cumpriam à risca o plano de Deus. José, no fundo do poço, eu fico imaginando o diabo falando no ouvido dele: o sonho acabou, você vai morrer agora, você vai morrer aqui, daqui você não vai sair. Mas sempre que o diabo disser para mim ou para você que um sonho que Deus colocou no meu coração, no seu coração acabou, sempre se lembre, ele está mentindo. Porque cada vez que ele disser o sonho acabou, para Deus o sonho apenas está começando. Ou pode ser o poço, apenas um capítulo da história da realização desse sonho de Deus. Uma das maiores lições que nós aprendemos quando estamos no fundo do poço é que só existe saída para cima. É uma das lições que a gente duramente aprende quando passa pelo poço do desemprego, da doença, do abandono. Quando é algo muito sério, o poço, quando é muito fundo, você entende que ou sai para cima ou não tem saída. E essa era exatamente a situação de José. José, os seus irmãos o tiraram dali, e ele foi vendido aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Até lembra uma outra pessoa vendido por moedas de prata, não é? Também pelos seus compatriotas, inclusive um dos seus íntimos, né? Judas, 30 moedas de prata. Jesus e José têm muitos paralelos em sua história, mas esse será o tema, será o 7º tema dessa série do Poço ao Palácio que estaremos fazendo. Quando José ele é vendido para os seus primos distantes. Por que eu disse primos distantes? Porque ismaelitas vinham da descendência de Ismael. E Ismael era filho de quem? De Abraão com Agar. Então eram primos distantes. E eles agora então são colocados naquelas circunstâncias para levar José ao Egito como escravo. A princípio deve ter tomado alguns gritos, talvez algumas chicotadas, algumas chibatadas até ele se acalmar. Eu fico pensando que mudança trágica, né? De um garoto mimado, querido, preferido do papai, cuidado com toda a proteção do seu lar, cheio de amor, agora estava ali sendo tratado como um bicho, como um animal, amarrado, praticamente sem ter condição de comer ou beber, sendo levado para uma terra distante, estranha, para ser vendido como se fosse uma mercadoria. Ali, José, ele por um tempo ficou muito angustiado, deve ter chorado bastante. Era um garoto de 17 anos. Eu imagino que aos 17 anos, qualquer um de nós nessa circunstância ficaria muito, muito assustado. E imagine como José, né, filho de do amor da vida de Jacó, que foi primeiro, né, que foi de Raquel, o filho mais velho. Então imagina que cuidado esse pai não tinha. Imagina que chororô desse menino durante o caminho. E aqui então eu fico pensando que Deus trouxe à mente de José o sonho que o papai tinha contado. Porque dias atrás, alguns anos atrás, Jacó havia também fugido de casa. E quando ele se sentiu abandonado, desamparado, no meio de um deserto, com medo até de morrer, Deus deu um sonho ao pai de José. O sonho da escada de Jacó, onde anjos subiam e desciam, levando relatório para o céu e cuidando de Jacó. E esse sonho veio à mente de José enquanto ele caminhava para o Egito. Ali José teve certeza de que o Deus de seu pai estava com ele. É bem verdade que o seu pai talvez estivesse em casa sofrendo talvez mais do que ele, né? Porque a mentira que os seus irmãos contaram, deixaram que o pai deduzisse a mentira, na verdade, né? Eles não disseram que o José foi morto por um animal. Eles apenas induziram o pai a chegar a essa conclusão. Uma das piores mentiras é aquela que a pessoa não fala, né? Mas ela diz, ela leva você a entender. E por muitos anos, Jacó acreditou nessa dura e triste mentira. Na verdade, foram 22 anos
acreditando numa mentira. Acreditar numa mentira não torna a verdade, só faz doer, mas continua sendo mentira. José aprendeu em poucas horas o que talvez em toda uma vida não tivesse aprendido. O sofrimento, ele costuma nos ensinar lições preciosas, que às vezes em outras circunstâncias nós não teríamos aprendido. Às vezes anos de escola, de faculdade, de casa, ou anos de vida não conseguem ensinar o que alguns dias de doença, ou alguns meses de desemprego, ou alguns meses de solidão conseguem nos ensinar. Às vezes, há lições preciosas que Deus decide nos ensinar nos momentos de sofrimento e dor, porque Ele sabe que em outras circunstâncias a gente não conseguiria aprender. E José precisava muito ser amadurecido. José um dia seria governador do Egito, a maior potência política e mundial da época. E ele não estava preparado para isso. Em casa, com todo o cuidado do pai, proteção do pai, ele acabara se tornando um jovem um tanto mimado, um tanto muito queridinho, e isso estaria, de alguma forma, prejudicando a formação desse jovem. Deus não armou essa cilada, mas Deus permitiu esse sofrimento na vida de José, para que ele fosse preparado um homem firme, forte, maduro e capaz, para um dia salvar não só a sua família, mas uma nação inteira e outros povos ao redor do Egito. A escola do sofrimento foi um aprendizado para o amadurecimento desse jovem, desse garoto chamado José. Há uma citação que eu aprecio muito do livro A Ciência do Bom Viver. É um dos livros mais incríveis que eu acredito que Ellen G. White já escreveu. A Profetisa do Senhor, ela diz assim na página 471. O fato de nós sermos chamados a suportar a prova mostra que o Senhor Jesus vê em nós alguma coisa de precioso que deseja desenvolver. Se nada visse em nós que pudesse glorificar seu nome, não desperdiçaria tempo a depurar-nos. Eu acho incrível como os olhos de Deus são incríveis. Eu não sei o que Deus vê de precioso em mim. Eu não sei o que Ele vê de precioso em você. Mas Deus olha e seus olhos de amor conseguem ver algo em mim e você que nem mesmo eu e você conseguem enxergar. Os olhos do amor conseguem ver e enxergam muito bem. Os olhos apaixonados é que são cegos, mas os olhos do amor são muito inteligentes e perspicazes e muito capazes. É que eles veem o que tem ruim, mas eles veem muito mais o que tem de bom. E eles veem inclusive aquilo que nós poderemos ser. E Deus, olhando para José, viu que ele precisava ser amadurecido. Deus viu que tinha lições que ele precisava aprender. Deus gastou o tempo dele, investiu o tempo dele, bem investido, para preparar José para ser o homem poderoso que foi na terra do Egito. Deus não desperdiçaria o tempo dele com você e eu, se não visse que eu e você podemos ser úteis na sua causa. Se Deus está permitindo você passar pela fornalha da aflição, ou às vezes pelo poço do sofrimento, às vezes é porque Deus está vendo em você características, virtudes que Ele precisa amadurecer para transformar você num homem ou numa mulher poderosa nas mãos dEle. Alguns sofrimentos que nós enfrentamos é pela nossa, às vezes, vida descuidada ou pela nossa desobediência. Alguns sofrimentos vêm em consequência das nossas más escolhas, mas alguns sofrimentos vêm porque Deus permite que pessoas, por inveja ou por outros motivos, acabem nos levando ao sofrimento. Algumas circunstâncias surgem que até às vezes estão fora do nosso controle, mas Deus às vezes permite, e Deus usa esses momentos para nos ensinar e nos preparar. No verso 36, no Egito, ali, José foi vendido para Potifar. Muitas pessoas, eu fico pensando, poderiam ter comprado José. Mas você percebe que no plano de Deus não existe casualidade, não existe coincidência. Com tantos dias para Potifar ir no mercado comprar escravo, por que naquele dia? Eu acho incrível porque, entre tantos escravos, por que José? Poderia Potifar não ter ido naquele dia, ele era um oficial, um comandante da guarda, um homem muito ocupado. Mas nesse dia Deus muda a rotina de Potifar para ir no mercado de escravos, porque ali estava o futuro governador do Egito.
Eu sei que há momentos em nossa vida que você olha e diz assim, não, ali teria acontecido de qualquer maneira. Há momentos em nossa vida que você diz assim, ali talvez tenha sido uma coincidência. Mas eu tenho certeza que se você fizer uma recapitulação da sua história, você verá que tem momentos que não tem como ser coincidência. Eu tenho pelo menos alguns momentos assim, uns 2 ou 3 pelo menos, que não tem como ser coincidência. Você tem esse momento na sua vida, que você olha para trás e diz assim, aquele dia, aquela hora, aquela pessoa, aquele lugar, não tem como ser coincidência. Só pode ser Jesuscidência, só pode ser providência. E aqui eu vejo uma providência na vida de José. Deus coloca José em contato com um homem ligado ao trono do faraó, ligado ao exército, um homem ligado à política, um homem altamente educado. Na casa desse homem, Deus coloca esse garoto José. E ali José, na casa de Potifar, teve muitas oportunidades de aprender. A vida, ela sempre nos apresenta oportunidades. E o sucesso acontece quando a pessoa está preparada e encontra a oportunidade. Ali havia a oportunidade de José se dar muito bem na vida, mas ali também havia a oportunidade de José pecar e se acabar com seus sonhos. Deus coloca sempre as oportunidades. O sucesso vai depender da minha habilidade em estar preparado para quando elas surgirem. Oportunidades às vezes se aproveita e oportunidades às vezes se cria, mas o principal é viver preparado para elas sempre. José, enquanto esteve ali, teve contato com muitas pessoas ali da elite social, com a leitura, ciências, entre outras habilidades, e ali José, ele aproveitou esse momento, mas ele sabia que bastaria um passo em falso, e seus sonhos poderiam ser todos destruídos. Às vezes um momento de vacilo, às vezes um momento de não pensar ou não pesar as consequências, pode acabar com tudo o que você lutou por décadas. Já teve essa sensação quando o filho ou a sua filha começa a namorar um rapaz, uma moça, e diz assim, meu Deus do céu, qual é o pai, qual é a mãe que não fica com o coração na mão quando a filha ou o filho começa a namorar? Porque você sabe que um casamento mal feito, um casamento não abençoado, pode destruir a vida dele e, se brincar, destruir a sua. E ali estava José. José decidiu continuar sonhando e confiando no sonho de Deus. José decidiu, acima de tudo, ser fiel a Deus. Anos se passaram na casa de Potifar. E o sonho no seu coração, Deus continuava alimentando. Todo sonho tem um preço. A gente ouve constantemente pessoas falarem de seus sonhos. E eu creio que você tem sonhos. Só não tem sonho quem está morto. Quem está vivo tem sonho e sonha toda noite. Você pode não lembrar do seu sonho amanhã, mas essa noite você vai sonhar. Só não é para sonhar agora, enquanto eu estou pregando. Mas se sonhar não é culpa sua, foi eu que coloquei você para dormir. Mas durante a noite você sonha toda noite. E às vezes você não lembra. Agora, não basta sonhar. É preciso estar disposto a pagar o preço do sonho. Alguns jovens sonham em ser um grande profissional, mas começam a namorar e esquecem de estudar. Alguns jovens sonham um dia ganhar bastante dinheiro, mas eles abandonam o curso, abandonam a graduação para tentar trabalhar antes da hora. Eu costumo dizer que sabe qual é o pior inimigo do essencial? É o importante. Namorar é importante, mas pode ser o grande inimigo numa formação, de uma boa formação, de uma boa graduação. Trabalhar é muito importante, mas pode ser uma justificativa ou uma desculpa importantíssima para destruir o sonho essencial, que poderia ser se persistisse e tivesse, no mínimo, uma boa graduação que tem a ver com o que você quer para a sua vida. E eu quero terminar com essa citação, com essa passagem. Os sonhos de Deus são um presente que Deus deu para a gente. Sonho que Deus colocou no coração da gente é um presente que Deus foi e com muito carinho preparou. E o que temos que fazer para alcançá-los? A Bíblia ensina. Salmo 37, verso 5 diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos
ou o sonho do seu coração. E como é que nós agradamos ao Senhor? Vivendo uma vida de obediência. Uma obediência feliz na presença de Deus. O coração do homem traça os seus planos, os seus sonhos, mas o Senhor é quem dirige os passos. Embora José não compreendesse tudo que estava passando, mas de uma coisa temos certeza: Deus estava guiando cada passo da vida de José. Se nós pudéssemos conhecer o futuro, um dia que nós chegarmos no céu e Deus mostrar a nossa história, a nossa trajetória, nós vamos chegar todos a uma única conclusão: que nós jamais escolheríamos uma outra rota, senão a rota que Deus escolheu levar a gente. É porque nós não conseguimos ver as coisas da perspectiva divina. Mas no dia que Deus nos colocar no colo e nos explicar a nossa trajetória desde o nosso nascimento até o dia que formos para o céu, nós vamos compreender e vamos chegar à conclusão de que não teria outro caminho melhor para Ele nos guiar. Portanto, ainda que nossos caminhos tenham que passar pelo poço, pela prisão, pelo calabouço, de uma coisa podemos ter certeza: se estivermos nas mãos de Deus, estamos seguros. Se estivermos sonhando o sonho de Deus, Ele vai realizar. Ainda que surjam poços no caminho, o fundo do poço não será o nosso destino final. Na próxima mensagem da vida de José, nós vamos estudar que ali na casa de na casa de Potifar, cercado de muitos privilégios, de muitas chances de sucesso, no meio do sucesso, no meio dos privilégios também moram o perigo. Ali estava a esposa de Potifar, usada por Satanás para tentar destruir o sonhador e o seu sonho. E o próximo tema da mensagem do que vai ser pregado vai ser da casa de Potifar ao próximo poço, a prisão. Esse é o tema que estudaremos amanhã. Hoje eu quero fazer um convite a mim e a você. Não sei se assim como José, você às vezes se sente ignorado, não valorizado, desprezado pelas pessoas, desprezado pelos irmãos, ou num poço que você já viu que não tem como sair. Talvez eu esteja pregando nesse momento para alguém que está endividado até o pescoço. Talvez alguém que está doente e sabe que o exame que você está para fazer não é nada animador. Ou talvez já recebeu o resultado e só confirmou o que você temia. Talvez eu esteja pregando para alguém que no seu casamento você já tentou várias vezes e dá a impressão que não dá mais. Eu quero dizer que há sempre um Deus com a mão estendida, disposto a nos tirar do poço. E dentro do poço, primeiro, não estamos sozinhos. Deus está com a gente. Às vezes Ele não impede que você vá no fundo do poço, mas Ele desce junto com a gente. É muito bom saber que nossa vida, nosso destino, nossos passos não estão sob o controle de nossas mãos. Que cada passo da nossa vida, nós possamos cada dia ter a segurança de que está sendo dirigido pelas mãos do Divino que nos guia, o nosso Pai Celestial. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor não permitiu que José findasse sua vida no fundo de um poço. O Senhor o tirou dali. Nós sabemos que o Senhor está conosco cada dia. Cada passo que José deu em direção ao Egito, talvez no seu coração, quantas vezes ele chegou a sofrer, se angustiar. Mas que bom que ele se apegou à confiança de que o Deus de Jacó guiava seus passos. E nós cremos que o Deus de Jacó, o Deus de José, o nosso Deus, está guiando nossa vida também. E nós sabemos que nada acontece por acaso na vida daquele que consulta cada dia qual é o plano de Deus para a sua vida. Que o Senhor mantenha vivo em nosso coração os teus planos, os teus sonhos. E nos ajude cada dia mais a desenvolvermos uma dependência, uma atitude humilde para aprender as lições que o Senhor deseja nos ensinar no fundo do poço, no caminho do sofrimento. Que possamos pacientemente suportar as aflições
para que no tempo oportuno a tua mão poderosa nos exalte também. Dá-nos uma semana repleta de bênção na tua presença. Nos abençoa neste momento a nossa casa, a nossa vida. É o que nós te agradecemos e te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um de nós.